Olá, tudo bem? Primeiro, eu peço desculpas se tiver ruído no fundo, porque eu estou no aeroporto, aí eu peguei que nem entre sala, fizeram uma movimentação no meu voo aqui, mas aí dá para a gente fazer. Tá dando para entender bem? Perfeito. Tá ótimo, dá para ouvir bem, sim, Pronto. tá? Eu É, vou lhe deixar com a Odila, que vai fazer a moderação dessa sessão. Vamos lá. certinho. Pois é, a Alessandra que estava aqui anteriormente, a gente se encontrou algumas vezes lá, porque ela estava junto com o meu professor lá na Espanha, que eu também fiz um sanduíche lá, e aí a gente pegou o mesmo Olha, período, acho que com o mesmo professor acompanhando. legal, coisa Ó, João, boa. essa dica desse sanduíche aí, acho que tem tudo a ver com o que eu estudo, hein? É isso aí, ó. A Odila está fazendo Uhum. doutorado, a minha orientanda está procurando também um sanduíche aí. Vamos Mas esse conversar sanduíche tem depois. muito me interessa. Vamos lá. Pode iniciar, Odila. Já vai entrar agora, João? Já estamos online, pode iniciar. Ah, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês. E temos aqui mais uma palestra, eu chamo de mind blowing, né? Que faz a gente realmente, né, a cabeça assim explodir de tanta coisa para a gente pensar. Então, depois dessa palestra maravilhosa da professora doutora Alessandra, a gente vai ter o prazer, né, de ter outra palestra também que vai fazer a gente pensar também sobre coisas muito importantes. E vamos convidar o palestrante, que é o professor doutor Igor Tairone Ramos dos Santos. A palestra dele é intitulada A Escola Não é Mercado, Soberania Digital e a Luta contra a Colonização das Plataformas. Olha que tema instigante, né? O professor Igor Tairone, ele é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, bolsista FAPESP, fez Bolsa Sanduíche CAPES pela Universidade de Barcelona, pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba, é graduado em Letras Libras pela Faculdade Cidade Verde e mestre em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A experiência dele é na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, tecnologia, educação no campo, políticas públicas e ensino remoto. Ele é professor de idiomas e intérprete de Libras e um tradutor experiente de textos acadêmicos no meio universitário. Então, esse é o nosso palestrante, professor Igor. É um prazer tê-lo conosco no Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais. E a palavra é sua. Ok, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês, para a gente fazer essa palestra, fazer essa discussão. E o bom é que os temas convergem muito, não é? Vou estar de olho aqui no chat também para saber se a conexão começou a cair e tal, se começou a travar. E, assim, eu fico muito feliz sempre de trabalhar esse tema, porque ele é um tema que faz a gente pensar. Faz a gente pensar criticamente sobre quando a gente vai tratar de IA, quando a gente vai tratar sobre essas interfaces de tecnologia, entender o discurso que está por trás. Porque somente através do conhecimento da realidade, dos fatos, da totalidade que nos cerca, que a gente consegue promover algum tipo de mudança ou também de pensar nossos processos e novos projetos de pensar, né? De pensar os processos de produção, a educação, quando a gente vai tratar de temas, por exemplo, como IA e tecnologia na escola. Porque uma coisa que a gente precisa ter muita noção e muita clareza é que tudo vai se resumir no discurso. Eu lembro disso, né, que o professor que eu fiz, que me acompanhou lá no Intercâmbio Sanduíche, né, o mesmo da professora Alessandra, ele falava para a gente, existe um discurso que vai definir a forma como a sociedade ela vai funcionar. Assim, e há pessoas, e esses discursos, eles são de propriedade de grandes empresas, de grandes elites. Então, eles têm endereço. Por mais que a gente vai conversar sobre as plataformas digitais e sobre as inteligências artificiais, elas têm endereço. Então, eu posso ir lá, alguém tem o poder de tirar elas da tomada. Isso é para a gente pensar. E não só tirar da tomada, de definir como elas vão se apresentar para a gente.
as plataformas. E também, eu fui técnico em informática, né? Vocês viram que meu currículo, assim, é uma coisa. É muita coisa, mas no fim das contas, tudo se converge para essa parte muito da tecnologia e da comunicação. E a gente precisa pensar que todo programa ele vai ter uma intencionalidade. E aí que está o perigo. É nessa intencionalidade. Então, vamos entender do que a gente está falando quando nós estamos tratando dessas questões e por que a soberania digital não é escola, não é mercado. A tese que eu parto é a seguinte: para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento tecnológico e educacional na escola, a instituição educacional ela precisa ser capaz de definir os próprios rumos de como ela vai se apropriar daquela tecnologia. Só que as plataformas Big Tech elas são um grande empecilho, principalmente na forma como os seus interesses funcionam e que elas são construídas. Então vamos aqui começar para a gente imaginar do que nós estamos falando aqui, né? Para não prolongar, vamos fazer um debate histórico aqui, né? Vou tentar sintetizar aí nos próximos 10 minutinhos. Um grande fator importante para a gente pensar são as revoluções industriais. Tivemos a primeira revolução industrial ali na figura do carvão. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, né, na figura da eletricidade. E, por fim, uma revolução industrial super importante, que é a terceira, que a gente vai ter o transistor. Sabe o que é um transistor? Deixa eu abrir para vocês aqui um transistor. Deixa eu ver se a internet está colaborando hoje. Não vou abrir aqui, não. Vou nem tentar aqui, né, que eu estou em público. Mas o transistor, ele é uma unidade do computador que é como se fosse nosso neurônio. Então, a invenção do transistor, ele trouxe uma revolução muito grande para a gente, porque como a gente tinha no carvão o calor como um dos motores energéticos, a gente vai ter, na segunda revolução industrial, a eletricidade e determinado grau de automatização de produção. Então, você vai ter um aumento ali da globalização. Na figura do comércio, né? A gente vai ter carro, avião, equipamento de guerra, tudo ali na segunda revolução industrial, né? Com a acessão do petróleo e da eletricidade. E, por fim, quando a gente vai chegando na terceira revolução industrial, já após crise do petróleo, nós vamos ter a ascensão do transistor, que é aquela unidade de medida que, ao invés de que vai fazer aquela unidade energética e eletrônica, ao invés de passar uma chave só de liga e desliga, a gente vai conseguir fazer com que passem dados pelos fios. Porque o computador, ele não calcule só números, não tenha só cálculos específicos ali de números, mas ele consiga passar informação. E esta informação, ela vai se concentrar na mão de poucos conglomerados que vão ser as redes transnacionais de governança, né? E a gente vai ter o Estado, a gente vai ter grandes empresas, né? Desenvolvimento. Nossa, estourou a quantidade de multinacionais nesse período, e aí você vai ter a mesma rede transnacional de empresas que vão fazer a pomadinha de assadura para um bebê, você vai ter, né, ali num hold, uma ramificação que vai fazer uma bomba que vai destruir a moradia desse bebê, sabe? Então, a gente foi possibilitando essas formas, novos métodos de acumulação, até que nós chegamos ali em 2008, na crise, porque o capitalismo, ele passa por crises cíclicas, né? Ele é um sistema de crise, está sempre em crise. E quando ele vai entrar nessa crise, ele vai tentar modificar os métodos de exploração. E aí que está o problema, porque ele vai sempre inventar métodos de explorar cada vez mais as pessoas. E na crise de 2008, você teve uma mudança significativa, porque a Apple e a Google, eles começaram a perceber que as pessoas elas tinham esses como é que a gente pode dizer? Eles começaram a observar que as pessoas tinham padrões de comportamento, de gosto de música, de gosto por livro, padrões de pesquisa. Então, assim, nós vamos observar que teve essa grande mudança e de lá, e como é que a gente fala? E de lá para frente foi só para trás. Na verdade, não no avanço da tecnologia em si, mas na questão da capacidade de exploração e de modulação do comportamento. Então, assim, o grau de sofisticação de exploração desses dados, eles passaram a possibilitar as empresas conhecerem seus mercados consumidores,
conseguir direcionar as propagandas para esses mercados consumidores. Essa foi a grande virada do capitalismo e aumentou o grau de exploração. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou nem falar dos contratos de termo de serviço, porque a gente nunca lê, a gente assina e permite com que eles peguem nossas informações o tempo todo. Mas vocês já pararam para notar que ali teve um período que os celulares todos vinham com bateria para você não retirar a bateria? Até hoje. Então, hoje você não pode retirar a bateria de telefone, mas antigamente você podia. E aí? Por que isso? Porque mesmo desligado o seu celular, vai estar compartilhando suas informações de localização e vai estar fazendo capturas de áudio. Então, elas vão montar essas estruturas aqui. Então, a gente vai ter algumas questões que vão surgir. Por exemplo, quando a gente vai ver uma característica de interoperabilidade dessas plataformas, a gente vai ter uma conexão entre elas, que é a interoperabilidade, a capacidade de uma plataforma intercambiar dados com outros volumes de dados. Então, isso aqui é um exemplo, né, que a gente pode conectar a Android, a Alphabet, né, os sistemas da Google, na Microsoft. Então, você consegue conectar os maiores conglomerados juntos para a gente estar intercambiando esses dados o tempo todo. Então, a gente percebe que é essa lógica que vai chegando no que nós temos hoje. E isso vai chegar no serviço público. E a gente vai ter Igor, mas não é simplesmente a gente desenvolver uma nova plataforma para tentar fugir dessa atmosfera de domínio? Não. Porque nós vamos ter as plataformas raiz, que são plataformas que, esses aqui, por exemplo, como a Google, a Amazon, né, dentre outros, eles vão ter o domínio das redes, dessa infraestrutura. E aí que está o problema, porque a gente pode criar o nosso site aqui, o FMA Web para educação, mas aí na hora de hospedar, nós vamos estar lá, hospedado dentro de algum servidor da Google e algum servidor da Microsoft. Então, nós vamos ter esse problema que vai ser a vigilância de dados. Então, a gente tem o Google como primeiro lugar e essa vigilância desses dados, né? Google, Apple, Amazon, e isso vocês podem observar no frete, por exemplo. Vocês vão comprar um livro que custa R$20 e o frete é de graça. Mas aquela movimentação online sua ali e a sua fidelidade na Amazon vai ficar muito mais valiosa para eles do que eles mandarem o livro para sua casa. Então, para a gente ver, não há como a gente fugir, assim, não é que não há um interesse comercial da gente fugir dessa infraestrutura, porque elas vão estar ali, vão ter uma espinha dorsal atravessando a rede, a grande avenida, e é como se fossem aquelas praças de pedágio, indo aí, né, como é que a gente, a Via Bahia, a Arteries, lá no São Paulo. Você, para ir para qualquer lugar, você vai pagar esse pedágio, você vai fazer, né, de alguma forma, esse pagamento para essas empresas. E aí você vai gerando uma internet cada vez mais dependente dela. E aí a gente... Mas como é que isso acontece, Igor? Isso vai acontecer, sobretudo, pelo design dessas plataformas. Então, olha só, esse daqui são os princípios do design universal. Talvez não dê para ler aí. Aí eu vou, aqui no laranja, a gente tem o uso equiparável, que os produtos eles vão ser idealizados para pessoas, né? Vão obedecer determinado padrão entre uma plataforma e outra. Então, se você vai pegar uma plataforma da Microsoft, ela vai ser muito parecida com uma da Google, e aí você vai saber se orientar. O uso flexível. Então, assim, o espaço ele vai atender pessoas com vários graus de proficiência e de entendimento a respeito das tecnologias, né? Vídeo celular. Eu acho que, por mais que seja difícil para uma pessoa, por exemplo, que não tem muito contato com tecnologia, mas ela vai saber mandar um zap, né? Por assim dizer. Uso simples e intuitivo, esse é o investimento delas, né? Serem de fácil entendimento. Informação de fácil percepção. Então, esses dois aqui, por exemplo, eles convergem quando vocês vão ver que o botão de microfone é igual a qualquer plataforma. Você olha, você sabe que é o microfone, que ele vai estar do lado da câmera. E você vai resolver tudo ali. Tolerante ao erro. Então, deu problema, quando é no celular, a gente aperta, ou a gente desliga e liga, ou então, quando a gente pega aqui o celular, aqui até o botão do home. Então, você vai para a página inicial, aí você pode recomeçar o seu processo. Baixo esforço físico.
que é mais tranquilo para você entrar nessas plataformas sem ter algum problema, assim, baixo esforço físico e mental, né? E dimensão e espaço para uso e interação. Conectar as pessoas em rede para explorar as faculdades da nossa subjetividade, né? Conversar com os amigos, ver os vídeos, ter lazer, controlar a nossa dopamina, porque nós temos ainda o mesmo cérebro dos homens das cavernas, né? Pouquíssima evolução. Então nós temos um contraponto entre a dopamina, que é aquele hormônio do prazer, e o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, as empresas elas começaram a entender como elas podem modular esse cortisol para não deixar estressados e cada vez mais dependentes. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, o que vale é a agilidade para você resolver um problema, para você ter o que você quer. E elas sabem disso. Na minha pesquisa mesmo, essa categoria apareceu, que eu fiz em Barcelona também, eu entrevistei um programador, ele me falou, não, há times de especialistas ali, cujo principal objetivo é definir a diretriz de como vai ser a exploração mental daquele produto. Então, isso é para a gente entender. Então, é assim que as plataformas são construídas e elas funcionam. E a gente vai ter essa realidade aqui no Brasil. E eu coloco aqui, Rede Redu. Isso aqui foi um trabalho, né, do meu grupo de pesquisa, da professora Leti Ramos dos Santos, que é uma grande estudiosa da educação do campo, e ela vai falar dessa rede. Então, essa rede Reduca, ela é responsável, por exemplo, por Todos pela Educação, Empresários pela Educação no Peru, Todos pela Educação na Brasileira aqui na rede. Tem todas elas, vai ter esse nome, alguma coisa pela educação. E o que isso quer dizer? Empresários pela Educação, Unidos pela Educação, você percebe que são entidades que elas vão se juntar para falar assim, nossa, educação pública, que coitadinha, ela vai precisar do investimento privado. Aí o Estado ele pega esse volume de investimento e coloca para essas empresas reinserirem na educação. Olha para vocês verem que interessante. Porque é o seguinte, a gente vai entrando agora, né, no tema da palestra assim, que a gente vai falar de soberania. Então, essas organizações, né, eles colocam sem fins lucrativos, mas elas vão estar lucrando com uma série de outras coisas mais, né? A gente vai trabalhar com esse conceito de soberania a partir disso. Porque o que é soberania? Né? Vamos pensar aí. Soberania é quando a gente vai ter o Estado capaz de gerir seus próprios assuntos internos. Lei, políticas públicas, rumo de investimento. Então, o Estado soberano, e vocês estão vendo aí agora toda essa discussão com relação ao Irã, ao petróleo, às guerras que têm acontecido ultimamente, é porque energia e bomba nuclear hoje a gente percebe que eu acho que foi o próprio. Eu achei muito interessante, porque Lula, ele nunca foi um presidente. O Brasil, na verdade, a tradição diplomática brasileira, ela nunca foi do conflito. Ela nunca foi de abrir tá tudo dominado mesmo, eu tô vendo agora. Ela nunca foi de abrir a boca em público para dizer guerra, investimento em defesa para fins, sabe? Nunca. Assim, quase nunca. Um pouco ali na época da ditadura militar, mas ainda assim muito pouco. Porque o Brasil, isso aí a gente precisa ser mais patriota, mas no bom sentido. O Brasil, ele tem uma das melhores, se não a diplomacia do mundo. Desde Barão do Rio Branco, o Brasil é sinônimo de diplomacia. Não percam isso de vista. Nós temos uma tradição diplomática. O Itamaraty é uma instituição padrão ouro, desde Barão do Rio Branco. Então, quando você vê um presidente como o presidente Lula chegar e falar não há soberania sem armamento, como ele fez esses dias, então a gente sabe que não está bonito. Entende? Sabemos que está uma mudança no sistema e na forma da gente chegar às coisas. Porque soberania, ele é você ter gerência sobre seu próprio território. E isso é uma instituição a ser respeitada. Então, só que dentro do Estado, nós vamos ter uma questão. As redes transnacionais, que nós vamos ter as redes transnacionais e os atores não estatais. Antes delas, a gente vai ter as organizações internacionais, que têm estado bem fragilizadas nos últimos anos. O objetivo delas é os Estados eles vão se juntar, né?
porque como o sistema internacional ele é anárquico, né, você não vai ter uma autoridade máxima, mas no sentido de proteger o seu povo, o seu território, eles vão formular alianças para instituir leis de comércio, leis de trabalho que eles vão se submeter. E até pouco tempo atrás era muito comum você obedecer, mas esses últimos anos tem sido muito difícil para as organizações, né, internacionais. Então, elas vão ter um certo poder de gerência sobre o Estado, assim, de definir alguns rumos. Mas, no fundo, a gente sabe muito bem quem é que está por trás, né? De Estado, de... Não precisa a gente ser... Assim, a gente olha ao redor, a gente sabe o poder que as empresas têm, as leis transacionais de legislar. Mas ainda assim, vamos ver as legislações, né? As instituições. Então, nós vamos ter essas organizações e sobre as redes transnacionais que vão produzir esse tipo de gerência e, sobretudo, aqui, atores não estatais. Quem são esses? Organizações não governamentais, associações, organizações que os próprios governos, né, associações e uniões que os próprios chefes de executivo, como uniões de diretores, eles vão ali formar organizações do terceiro setor, próprias empresas, são atores que eles vão ser capazes de entrar e modificar a forma como o Estado vai conduzir as políticas públicas, definir as leis, através de lobby. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem até a deputada Tabata Amaral? Vamos pensar aqui num cenário. Quando a gente vai pesquisar, a gente vai descobrir que a Google fez uma parceria com a Fundação Lema para apresentar conteúdos da BNCC. A Fundação Lema é uma das principais apoiadoras da Tabata Amaral, que, por sinal, é uma das deputadas que está constantemente engrossando voz a favor de sistemas de privatização da educação, assim, privatização do Estado para a empresa. Então, vocês veem como funcionam essas redes? Esses atores não estatais, essas empresas, elas estão ali a todo tempo definindo os rumos dessas políticas. Então, eles vão estar ali influenciando como é que essa rede vai funcionar, como essa legislação vai funcionar. E aí que eu pergunto para vocês o seguinte: qual a implicação disso? Se vocês já trabalham e alguém aí trabalha em rede municipal, já olhou o Educação Conectada, já viu o documento Educação Conectada, Proinfo, qualquer outro programa do governo? Vocês já viram isso? Quando vocês vão ver, todos eles, em algum parágrafo, vai estar escrito assim, ó: está liberada, ou prefere-se, ou possa-se fazer parcerias com as empresas privadas. Bom, clássico. Vai estar sempre nesses projetos de lei. E isso, o que isso implica teoricamente? Isso vai implicar que há um poderio dessas empresas. Quando você vai flexibilizar uma legislação com esse objetivo, você vai fazer com que as empresas elas entrem no serviço público com a anuência do Estado da legislação. E aí, agora nós vamos entrar no assunto de soberania digital e escola no mercado. Por que isso importa? Porque quando elas estão na educação, toda a estrutura educacional ela vai ser organizada ao redor do funcionamento dessa empresa. Como ela vai definir a quantidade de caracteres que meu aluno escreve? O tipo de conteúdo que meu aluno pode ver? Como é que a minha escola vai conduzir esses processos internos administrativos? Facilitar a vigilância do professor, porque, veja, ele vai ser proprietário, né? O diretor, o secretário de educação, ele vai ser proprietário. Então, quando eu coloco uma cultura de plataformas nas escolas, de gerência de funcionamento interno, aí eu vou definir como é que meu professor trabalha, como é que ele não trabalha. Esse é um dos vários problemas. E, sobretudo, o que elas vão fazer que é de mais danoso, repito, é interferir na forma como nós produzimos educação. Então, assim,
vai evitar com que aconteça a autonomia pedagógica. Mas por que eu falo isso? Porque, por exemplo, como é que eu posso explicar isso para a gente entender isso? Pronto, a gente está aqui na Federal do Maranhão, fazendo isso aqui pela Federal do Maranhão. Aí o professor João vai sentar para a gente ver uma política pública, vai lá conversar com o executivo do Estado. Aí o executivo do Estado vai convocar uma empresa que se envolva com tecnologia ou com processo pedagógico de lá de São Paulo. Quais são as características sociodemográficas e culturais do Estado de São Paulo para a gente pensar numa política para implementar? É igual? Não é igual. Então, só daí de cara a gente já vai ter um grande problema. Porque como é que eu vou pegar essas políticas engessadas e aplicar em regiões, ainda mais o país, que é o Brasil, que é um país extremamente distoante, assim, muito diverso, com uma quantidade muito grande de população campesina. Minha cidade mesmo, Vitória da Conquista, na Bahia, ela é a cidade com a maior área de campo do Brasil e proporcionalmente uma das maiores da América Latina. Então, como é que eu vou pegar uma política pública simplesmente de São Paulo e querer aplicar aqui, sem ter a perspectiva de como funciona a minha região? E aí que a gente vai pensar nessa questão da soberania digital. Porque a soberania digital, ela não vai ser somente assim. Aí quando a gente vai falar de soberania digital, voltando para a soberania que eu estava falando há pouco tempo, é você ter gerência sobre essas questões que envolvam o ambiente digital, que já tomou a estrutura do Estado de toda forma, A gente nem fala mais de cultura digital, a gente vai falar de cultura. Hoje em dia, como o professor Nelson Preto, que foi meu orientador, ele fala, a gente tem uma cultura que está ali permeada pelo digital em todo o funcionamento. Mas só que ela vai estar no domínio de quem? Então, é esse modelo que a gente precisa pensar numa forma de superar. Porque não basta só também eu ter servidor aqui, eu fazer o meu servidor. Mas e quem é que vai gerir meu servidor? Esses anos atrás aí, eu não sei se eles já tiraram, mas até então as notas, não, acho que ainda está. As notas do Enem estão todas na rede de nuvem da Microsoft, na Azure. Olha que conveniente, a empresa que tem uma das maiores conglomerados empresariais, que tem o LinkedIn, que é de empresas, hospedando os nossos dados. Então, a gente precisa pensar, pessoal, numa estrutura, quando a gente fala de soberania digital e desmercantilizar a escola, é pensar em como é que a gente pode pensar essa gerência não só da estrutura física da escola, mas, sobretudo, na autonomia pedagógica, para que a gente consiga produzir sistemas e trabalhar com o nosso próprio aprendizado. E, para isso, a gente vai ter necessidades. Por exemplo, autonomia pedagógica, pensar no professor como um autor, a proteção desses dados e a privacidade desses alunos, desses docentes. Ter controle de nuvens sobre de nuvens de dados servidores, códigos abertos e público, alternativas que sejam livres à gerência das plataformas raízes, e uma decisão da comunidade escolar, uma decisão, uma governança democrática para isso. Aí eu vou pedir para... O pessoal pode tirar minha apresentação aí, que eu vou terminar sem a projeção? Aí, saiu. Então, para quando a gente vai pensar nesse processo, mas ele é possível? Ele é possível. E já tem alternativas a se desenvolver. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de inglês. Atualmente, eu sou professor substituto do Instituto Federal daqui. Eu dou aula de inglês e eu faço os materiais bem interessantes. Tenho feito para os meus alunos assim. Não sei se vocês já fizeram curso de inglês. Eu pego o material e monto. Eu pego assim, a gente vai trabalhar com inglês e aí tem aquele vocabulário de viagem. E aí você vê aqueles personagens tudo lá nos Alpes Suíços, em Nova York. Aí eu pego o material e eu faço um promptzinho na IA. Isso é um uso interessante e crítico. Eu uso, monto prompt, e aí eu pego ele e construo uma página de um livro aonde os personagens são mais negros, aonde tem os monumentos da cidade, daqui da cidade, porque quando os meus alunos eles estão passando pela rua, ele vai olhar, ele vai lembrar do vocabulário. Vai entender que é uma central de abastecimento, que é o CEASA, que eu não sei se tem no Maranhão ou em qualquer outro lugar, mas a gente chama de CEASA, central de abastecimento, é um Food Supply Center. E aí ele vai olhar, ele vai lembrar. Então, esse é um exemplo, porque a soberania também não é só você trazer esses sistemas assim, montar. Ela também envolve a parte pedagógica também, para a gente pensar
e mexer nessa cultura. Porque, veja bem, lá em 1950, a partir de 1950, que a gente foi melhorando os processos democráticos e os processos tecnológicos, nos ocupamos em comprar equipamentos. O Brasil, assim como os outros estados, foram se tornando apenas consumidores desses equipamentos, sem a gente desenvolver uma lógica de como é que a gente vai lidar com eles. Qual o papel social daquela tecnologia? Qual o papel que ela vai ter? Os Estados Unidos pensaram muito bem nisso, que a estratégia deles é um processo de colonização digital. Mas os países em desenvolvimento ainda não. Então, assim, o Estado ele virou mero consumidor e aí ele fica à mercê. E também não adianta você hoje, da forma como está, com a lei como está, com a legislação como está, é muito complexo você tentar pensar em novas alternativas, porque elas acabam tendo dificuldade de alcançar o público, sobretudo pela consolidação do visual. Eu lembro que quando o governo quis lançar o Linux educacional, junto com computadores da Positivo, era uma ideia maravilhosa, mas ela simplesmente não conseguiu sobreviver, porque os equipamentos tinham uma qualidade também porque eles não conseguiam, até por conta de lobby, investir melhor em outros sistemas, porque você já tinha uma consolidação muito bem realizada aqui da Microsoft no Brasil. Então, você foi definindo apenas como consumo. Então, hoje, a tecnologia para o meu professor, quando eu dou aula para o mestrado, eu já tive turmas aí do Maranhão. No mestrado da universidade, que eu faço, que eu dou aula de tecnologia, eu falo para eles, assim, a gente precisa entender que a tecnologia não é eu olhar assim, para este celular e pensar, o que é que eu vou fazer com isso daqui na minha aula? Não é assim. A perspectiva é você pensar, eu estou longe de mim querer definir como a gente vai fazer o nosso trabalho, mas pensando numa ótica da gente conseguir utilizar, numa ótica soberana, é você olhar para aquele conteúdo escolar que você tem, substantivos, e aí eu penso, o que eu preciso? Poxa, eu precisava de material midiático. Aonde é que eu vou encontrar um vídeo? No celular. Vou trabalhar com geografia, eu queria mostrar o mapa da minha cidade, para os meus alunos entenderem. Como é que eu vou encontrar isso? Onde é que eu vou chamar? Já sei. Vou atrás do computador para ver se eu encontro um mapa. Ver qual é o caminho? Então, quando a gente vai lidar com essas questões de soberania digital, ela entra por essa dimensão. Porque, segundo Michel Lipsky, as políticas públicas elas são organizadas e orquestradas sem devida atenção àquele sujeito que está na ponta, que vai ser o que vai se beneficiar daquelas políticas. Então, a gente está sempre lançando aí no mercado sem perceber a dimensão daquele lugar e também sem empoderar aquela região para que ela tenha essa autonomia para desenvolver as próprias soluções. E aí nós vamos perdidos. E chega uma nova tecnologia agora como as IAs, elas são uma nova materialização da colonização digital, que já veio ocorrendo há muitos anos. Mudou um pouco a roupagem, mas ela ainda é uma... A gente está passando por esse problema, mas também nós nunca tivemos uma oportunidade tão interessante de reverter a lógica de se pensar tecnologia e soberania. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque nos sistemas de inteligência artificial, antigamente a gente tinha o quê? Uma dificuldade dos professores de fazer aqueles cursinhos de informática para aprender a usar o Excel, por exemplo. Vocês já fizeram esses cursos? Aqueles cursinhos de informática, lá, microlins. Só que hoje, quando você vai para as tecnologias, para as IAs, você pode simplesmente chegar e repetir. É lógico que você precisa ter domínio da parte de produção, até para você ser capaz de avaliar. Mas agora, uma das grandes dificuldades, quando a gente via esse processo de apropriação, eram os professores falando, nossa, eu tenho muita dificuldade, eu não sei como é que mexe. Só que as IAs, elas estão conseguindo reverter essa lógica. E ao invés de se apropriar dessas tecnologias e discutir, e reposicionar, criar as nossas próprias e repensar estes modelos, nós estamos colocando uma atmosfera de medo e terror, ou melhor, surge na sociedade uma atmosfera de medo e terror, como foi o Telecurso 2000, como foi a acessão de plataformas de vídeo e áudio, como se estivessem todos no mesmo pacote.
Porque há esse interesse, esse discurso do distanciamento, do endeusamento das tecnologias nas escolas. Endeusamento que eu falo, e aí você cria uma distância entre elas e o professor. Então, assim, você vai conversar com eles, aí você vai perguntar para o professor: ah, eu posso te mostrar como é que faz, aí ele já vai chegar do nada, não, porque eu não sei fazer nada disso, porque eu não mexo. E a gente tende até, tanto por questão geracional, quanto pela precarização do trabalho, porque ele já fica cansado e já pensa, ah, mais uma coisa para fazer. Mas aí é só você coloca lá o comando e pede. Lógico que precisa envolver uma parte crítica para ele pensar a respeito da segurança, mas a gente precisa primeiro criar uma nova percepção de como essas tecnologias elas vão funcionar antes de fazer o movimento. E não é só na educação básica, no ensino superior também. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma questão para vocês. Quando eu dou cursos sobre inteligência artificial, eu tenho um módulo que é para detecção de textos elaborados por IA. E aí, o interessante é que eu mostro para os professores, os que querem fazer, eles ficam impressionados. Porque é uma coisa muito tranquila você verificar o material produzido por IA. Assim, em termos amplos. Então, de cada 100, você vai conseguir identificar 90 seus alunos. Padrões de linguagem, padrões de construção. Então, se não houvesse esse medo produzido pelo discurso das Big Techs a respeito de como essas IAs elas funcionam, como o ChatGPT e tal, de como a gente não estaria, acredito eu, passando por esse problema. Porque os professores já entendem, não dá para a gente apropriar ali, aí já iria entender os textos e rápido a gente iria conseguir trabalhar com uma forma de reverter esse quadro para mexer com a produção. Mas, para você entender como é que aqueles textos funcionam e você pensar novas formas, precisa adentrar a esses sistemas. Precisa pensar. E a gente tem tido e há esse medo construído e esse endeusamento, essa distância dessas tecnologias. E é o que vem dificultando a gente produzir um modelo de soberania digital para tentar romper com as empresas, porque para romper com esse modelo que nós temos de IA, onde os nossos alunos usam desenfreadamente, onde eles não sabem utilizar, a gente precisaria de conhecê-los, criar essa demanda. Então, para a gente pensar, quando eu falo na minha tese, a escola não é mercado, aqui para vocês, que a gente precisa pensar em modelos de soberania, eles vão perpassar, sobretudo, por modificar esses discursos, para a gente conseguir aprender. Aprender que não é eu olhar para o telefone e pensar o que eu preciso fazer com ele, mas olhar para a minha prática e aprender o que eu preciso. Porque essas plataformas, elas não têm noção do que é uma educação do campo. Quando eu traduzo, que eu vou colocar análise, ou no Thesaurus mesmo, no banco de teses, ele não aceita Field Education, que é educação do campo, ele só vai querer educação rural. Alfabetização e letramento, isso é uma coisa muito portuguesa, no inglês isso não existe. Assim, da forma como a gente conhece, por palavras. Então, assim, nós precisamos pensar os nossos modelos pedagógicos, mas para isso é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, levar a escola para dentro da tecnologia, não a tecnologia para dentro da escola, sabe? Para que meu professor ele olhe e ele pense, nossa, eu precisaria que falasse da minha realidade. E aí, com a IA, a gente talvez conseguisse fazer. Mas para isso é importante romper essa lógica, e essa lógica a gente consegue romper com informação, com mostrar. O governo agora proibiu os telefones e tudo na sala de aula, mas também, por outro lado, lançar benefício de computação, mas permanece as mesmas condições que a gente tinha antes, só tirou o debate, no mundo que avança cada vez mais para o Gov. O que da gente a gente vai respirar é no Gov. E aí a gente não consegue trabalhar com isso direito, porque tirou tudo da escola, tira também formação, porque tirou essa demanda da escola, então é tudo muito, muito, muito alinhavado. Então, para a gente repensar essa lógica, é importante repensar qual é o papel da tecnologia. Como é que eu vou deixar essas plataformas? Nós temos alunos, bolsistas, que vão para o MIT, aqui do Brasil, estudar, fazer os seus sanduíches, como eu fiz, mas aí na hora do governo pensar uma política pública, vai lá e contrata a primeira empresa que vence uma licitação. Vence. Não estou falando nada, entenda como quiser, mas vence uma licitação, e nós temos aí tonas de profissionais qualificadíssimos que poderiam estar trabalhando. A gente tem um programa de formação, já estou encerrando aqui, viu? A gente tem o maior programa de extensão da Bahia que faz formação de professores do campo.
temos o nosso próprio site, o nosso próprio repositório, o nosso próprio banco de dados. Eu trabalho desenvolvendo os meus próprios sistemas, mas é tudo muito local. Eu tenho um programa que eu patenteei que converte música em vibração para surdos, que fica na pele do surdo. Então, você toca uma música e ele sente aquela vibração ali para ir na sua gira do candomblé, para ir na sua igreja, para ir no seu show. Alternativas de soberania desenvolvidas. Aí, cadê o dinheiro? Não tem. É uma coragem e um sonho que a gente tem para desenvolver aqui. Mas aí, na hora que chega a primeira empresa, toma é seu. Que aí ela tem um outro nome que a gente vai descobrir, está lá toda hospedada na Big Tech. Então, o primeiro ponto é, temos que pensar juntos, esse novo level de vocês universitários, da gente repensar uma forma em que a tecnologia é pensada na sociedade. Porque sem isso, a gente não vai conseguir avançar para o mundo digital soberano, ou vamos estar reféns de tudo que vem de fora, seja em formato de bomba, quanto em formato de dados, de plataformas. Muito obrigado pela apresentação. E agora vamos às perguntas. Professor Igor, que riqueza, mas que riqueza, viu? Maravilhoso ver isso. Olha só, eu até tinha colocado aqui no chat, né? Assim, tá tudo dominado, e você já respondeu, né? A gente consegue perceber exatamente toda essa influência das Big Techs, né? Como usuários de plataformas de IA generativa, né? Toda vez que a gente vai lá e clica com tudo aquilo que está sendo ofertado, né? Você clique aqui para você ter acesso, e a gente não lê as letras pequenas. Então, na verdade, a gente que vai lá e abrir as portas, né? A gente está, na verdade, para usar, né, naquele afã de querer usar aquela ferramenta, a gente vai lá e clica, aceito, né? Eu não sei quem aqui está conosco que já parou para ler todas aquelas letrazinhas pequenas. Uma vez eu parei para ler metade, assim, fiquei chocada, de meu Deus, e aí, clico ou não clico? Mas a gente acaba, né, abrindo essa porta, e o Sogov, que você trouxe como exemplo, é muito verdade, né? E aqui vem uma pergunta, vou colocar aqui para você também no chat, para as pessoas terem acesso. É uma pergunta também que vem a mexer, né, sobre essa temática, que é: como é que, então, as escolas podem equilibrar os benefícios das tecnologias digitais com a necessidade de preservar sua autonomia pedagógica? Porque, na verdade, a gente está falando de algo que, aquela coisa do tá tudo dominado e que não tem almoço grátis, né? Vou pegar essas duas máximas aí. E aqui eu falo do próprio colégio, eu sou do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, e já está começando toda uma parceria com a Teaching, né? E a gente sabe que a gente vai acabar utilizando uma plataforma que também tem os seus próprios interesses privados, né? Então, como é que a gente consegue, na verdade, equilibrar o benefício que a tecnologia digital traz, que é verdadeiro, com a necessidade de preservar essa autonomia pedagógica? E aqui tem tudo a ver com a tua fala, né? Porque isso mexe na nomenclatura que a gente usa, na forma como a gente salva esse material, na forma como eles recebem esse material. Então, me dá essa luz, professor Igor. A gente está tendo agora na época da IA, porque a grande discussão... Vamos primeiro pensar aqui numa coisa, isso é interessante. A gente fica o tempo todo falando, é crítica, isso que é crítica, e vai usar de forma crítica. O que é crítica? Será que a gente sabe o que é crítica? Isso eu já notei que a gente, às vezes, na educação, a gente tem esses jargões, né? A gente vai sempre falando, mas sempre a gente entende. O crítico na tecnologia é quando você tem ciência do que você está fazendo, assim como eu falei. Quando eu pego uma plataforma e sigo aqueles passos lá e boto um vídeo, não é algo crítico. Mas quando eu penso primeiro, eu preciso trabalhar com biologia. Poxa, eu queria uma foto desse bioma aqui na minha aula, eu vou pedir para o meu aluno tirar uma foto daquele bioma, porque aquela foto ali vai me mostrar o que aquele bioma atrás da casa dele tem. E isso já é um ensino crítico. Quando eu continuo com as minhas práticas, e a tecnologia ela vai ser um processo para direcionar
aquele meu objetivo, aquela minha subjetividade ali, e eu consciente dela, da função que ela está exercendo. Quando eu vou trabalhar com língua portuguesa e vou usar uma rede social para trabalhar diferentes expressões de linguagem. Esse é o ensino crítico. E é ele que salvaria a gente. Sabe por quê? Como é que a gente pode equilibrar? Um exemplo é quando a gente pode fazer, a gente tem esse poder, chegar para essas empresas e pedir uma mudança nos sistemas, onde o professor ele vai ter um papel ali de lidar, de modificar um material. Vou dar um exemplo. O próprio questão que eu fiz. Quando eu pego dentro da plataforma do British Council mesmo, que é uma grande plataforma do consulado inglês, que eles usam como estratégia de poder, e eu baixo um livro, aí eu vou no próprio GPT e peço para ele trocar a cor de pele daqueles personagens, trocar os nomes dos lugares por nomes onde eu moro. E isso tudo é interessante, a gente pode fazer. Porque é o seguinte, eu costumo dizer assim, como nós estamos hoje, está muito difícil a gente romper isso. A nossa melhor chance é que está entrando agora na educação. E a gente conseguir mudar a cabeça um pouco para que eles consigam, para que a gente consiga desenvolver os nossos próprios sistemas a partir, não é, de um processo de formação. Seria difícil. A gente pode sim se adaptar, mas eu acho que é muito interessante se conseguíssemos trabalhar com eles já menores para entender que a tecnologia não é só o TikTok. É você também entrar lá no site do Senado ou do seu deputado e falar, ó, a luz do meu poste queimou, venha trocar para o vereador. Entende a lógica? Você colocar eles para pensarem assim, aí a gente vai ter um bom resultado cá. E, por outro lado, para o professor também, é investir em quando ele pega um sistema, como é que ele pode modificar aquele sistema ali para fazer parte da realidade do dia a dia dele. E aí ele e o aluno eles vão estar se acompanhando. Mas, sobretudo, dessa forma. Será que eu sou refém da tecnologia da minha escola, que sou obrigado a fazer aquilo ali por N motivos, porque meu estado comprou? Ou eu consigo chegar nos meus objetivos pedagógicos e pesquisar uma forma de trabalhar com o multimídia que vai me trazer? De quando eu faço um jogo midiático, não é porque a plataforma pediu, é porque eu acho que meu aluno ele vai ter um melhor entendimento. E isso é uma coisa muito interessante, porque você, assim, a gente não acaba não criando muito esse costume, mas se a gente vai lá no YouTube, por exemplo, vai pesquisar como jogos pedagógicos e assiste 5 minutinhos de vídeo, a gente vai aprender e aí pensa, poxa, isso aqui vai ter tal função. Aí vai ter um benefício, mas antes eu dei 1 milhão de aulas sobre qualquer temática. Mas aí eu acho que um jogo pedagógico vai ter uma função de consolidar. E não a pegar um bloco de jogos pedagógicos, tomem esse vídeo. É um processo inverso. A gente conseguindo fazer esse processo inverso, não eu olhar para o meu telefone e pensar, meu Deus, como é que eu vou colocar isso na minha prática? Vixe, mas não. Quando eu pego o meu material, eu tenho que trabalhar. Meu Deus. Biologia, gêneros, de bicho, filo, cordata, essas coisas, não sei nem como eu saio com isso aqui na cabeça agora. Aí eu posso pensar, o que eu preciso? Preciso de uma foto, preciso de um vídeo, preciso produzir uma foto no Gemini. É Big Tech, né? Mas infelizmente eu tenho isso para hoje. Aí eu vou lá e pego, gero e levo para a minha sala de aula. E assim a gente vai equilibrar. Entende? Que ela deixe de ser somente algo que vai estar ali, mas que vai ter uma função pedagógica. Porque o grande, isso já para finalizar, o grande desafio da gente hoje são as avaliações de desempenho. O SAB, SAEB, CAD, CAED e Companhia Limitada são a grande pedra no sapato da educação. Porque elas vão sequestrando a dinâmica escolar, onde tudo vira sobre elas. As escolas param tudo que está fazendo por conta de provas que são aplicadas hoje, amanhã e depois. E aí acaba que, como é que você vai ter o time de professores para sentar e pensar novas formas, planos diferentes, se você está preso nessas avaliações e nessa dinâmica de cobra que o Estado cobra, do Estado avaliador? Isso também para a gente pensar. Que antigamente, tinha muito tempo para conteúdo, você trabalhava esse conteúdo, você tinha uma outra formação. Hoje a gente tem crianças que saem, jovens que saem do ensino médio e de escolas boas que têm dificuldade de interpretar porque os módulos são dessa finurinha. E aí, além de tudo isso, não tem aprofundamento teórico, é um monte de coisa, porque tem que dar conta de CAD de CAED,
Então, este é um grande desafio. Então, para finalizar essa pergunta, é inverter essa lógica, pensar, eu tenho um conteúdo, quais recursos que eu posso utilizar que talvez uma tecnologia me ajude, e não, poxa, tem um monte de computador que eu preciso usar até amanhã. Não passa por aí. Segundo, isso é uma questão de política pública, a gente precisa inverter essa questão do Estado avaliador, porque ele é uma pedra no sapato da educação. E, por último, também, investindo na formação dos professores, a gente tentar mudar um pouco a lógica deles de olharem, e nossa, e dos alunos também, de ver só como aquele repositório de muitas coisas e ver as possibilidades que ele tem de criar uma aula. Porque ao invés de ele passar o dia inteiro procurando aquela foto daquele sistema solar, ele vai encontrar aquela foto ali. Ou ele vai tentar conseguir fazer aquele material ali. E, a partir disso, a gente gerar as demandas para o desenvolvimento das nossas tecnologias internas, soberanas nossas. E é assim que a gente consegue inverter, contrabalancear, fazer assim, essa questão. Professor, eu estava aqui te ouvindo e me veio à mente exatamente essa questão de ser subversivo, né? Então, é uma fala até do João Batista lá, quando ele estava fazendo a abertura do evento, que ele fala, a gente tem que se aliar a, não o inimigo, porque a gente não pode ver como inimigo, né? Até porque a gente usa essas tecnologias digitais todas e a gente gosta, né? Só que esse subversivo, como você fala, ela me dá essa imagem, mas essa imagem não representa a minha região. Essa cor de pele não representa né, a minha cidade, né? Essa música de fundo, ela não existe em minha cultura. Então, esse subversivo nesse sentido de que eu uso essa tecnologia, mas eu tenho como, e a própria IA generativa me dá essa oportunidade de eu mexer nessas nuances, né? Então, na verdade, é aquela coisa, até escrevi aí no chat, né, que a gente vai lá, a gente clica no aceito, a gente abre essa porta, a gente convida esse estranho para tomar um café, né? Risos nervosos. Porque, na verdade, a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente entra numa plataforma que a gente, vou testar aqui essas novas ferramentas. A gente está lá, abrindo essa porta para o estranho e convidando ele para tomar um café. Só que no momento que eu estou tomando esse café com esse estranho, eu estou também entendendo como é que eu posso obter o melhor dessa ferramenta. E aí é que está essa coisa nossa, né, do professor, do educador, de saber, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que terreno eu estou pisando, eu sei o que eu quero fazer com essa ferramenta, né? Agora, quando tu falas, uma coisa que me preocupa, né, que a próxima pergunta seria sobre políticas públicas, é exatamente a gente perceber que o próprio governo federal, ele não dá valor à prata da casa, né, como você fala. Vou buscar consultores externos de outra cultura, de outra língua, de outra realidade, quando eu tenho, na verdade, pesquisadores incríveis aqui no Brasil que desenvolvem coisas maravilhosas, né? E que não são convidados para, digamos assim, colocar em prática isso na sua própria região, no seu próprio país, né? Isso é algo preocupante. Eu não sei, acho que a gente não tem, né, João Batista? Tempo para outra pergunta? Acho que não. Professor, eu vou só colocar a outra pergunta aqui. Você tenta fazer ela condensada, até porque algumas partes você já respondeu, tá certo? E aí eu já faço as considerações finais, né? Também. Tá, eu pronto, respondo esse e pode ser assim. Tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver. Porque você já trouxe à tona a questão das políticas públicas, né? Então, qual seria o papel essencial e fundamental das políticas públicas na promoção da soberania digital, pensando aqui nas redes de ensino? Você já falou, né? Já deu essa entrada, mas se quiser fechar essa ideia. Isso, é a gente pensar nas pessoas, a gente pensar aonde elas vão chegar. A política pública, porque a perspectiva de soberania, ela é uma questão muito subjetiva. Ser soberano é você ter domínio da prática, sem interferência. Mas não adianta se eu não vou criar na população e na sociedade a demanda. Se eu não adianta nada eu tirar o telefone da sala de aula do jeito que eu fiz, se eu não vou ensinar o aluno a mexer com ele direito, porque assim, vários dos problemas eles vão continuar em casa. Os casos de cyberbullying continuam, de violência, de automutilação, bicho, não posso falar no YouTube não, mas foi rapidinho. Eles continuam porque a gente não vai lidar
com esse ponto. Então, as políticas públicas, elas, na sua raiz, elas precisam pensar nas pessoas. Porque Rodla e João e todo mundo que está aqui, nós somos inteligentes. As inteligentes que eu falo, nós temos essa formação. Vocês estão aqui desde cedo vendo palestras, a gente trabalha, a gente tem uma vida de pesquisa. Mas e Dona Maria e seu José, que acorda 4 horas da manhã para ir colher, para plantar, volta para casa às 7 horas da noite, vai ficar pensando soberania digital. E a maioria, aí na escola que as crianças elas vão aprender, a gente não pensa nisso. Em como é que eles vão pensar, vai ter esse contato, sabe? Isso tudo vai passar também pela formação do professor e, sobretudo, pelas políticas públicas. Deixarem de pensar, de falar assim, a gente vai fazer essa política de implementação e vocês podem entregar na mão de uma empresa, que é o que faz. Toda política pública de tecnologia, se você procurar, vai encontrar. Eu sei que na educação conectada é o artigo 6, se não me engano, esse 16. Lá você pode fazer parceria com uma empresa privada. E aí a gente solta e eles não vão estar preocupados com isso. Então, o papel da política pública de pensar a soberania, antes de tudo, além de defender os nossos interesses, é principalmente pensar em quem vai usar, em quem vai estar na escola utilizando essa tecnologia. Como pensar a promoção dessa autonomia. E nós temos professores para isso. Nós temos pessoas que podem se preocupar, mas aí nosso executivo não ajuda muito. Nós assinamos um documento grande pela soberania digital, foi entregue na mão do presidente Lula. Ele ganhou, a primeira coisa que ele fez foi entregar a internet da Amazônia, de uma parte grande, tudo na mão do Elon Musk. Nunca perdoei ele por conta disso. Lá da Starlink, do Elon Musk. Então, olha para vocês verem como funciona. E tudo vai por uma questão de informação. Então, primeiro, convencer as pessoas. Elas precisam entender, de forma didática, o que isso significa. E pensar a sua prática pode pensar a sua própria liberdade. Quando o seu José e Dona Maria também descobrirem que eles podem solucionar os problemas do cadastro ambiental rural deles no próprio celular, através de uma alfabetização, que já bolei um modelo de alfabetização freiriano sobre isso. Os cadastros do governo, como é que você monta ali para as pessoas irem entendendo pelas cores, pelas sílabas, cadastro. Assim a gente vai pensando no modelo de soberania, porque elas vão criar uma sua realidade soberana a partir do momento que entenderem a prática. E é isso que eu deixo no meu recado final. Enquanto nós estivermos usando sem pensar e sem trabalhar com uma formação de direitos, só meramente consumos, e enxergando a tecnologia com essa distância sempre, o que eu posso fazer com aquilo ali que saiu? E não pensando, eu tenho uma prática diária aqui, como é que será que aquilo poderia me ajudar a chegar mais longe? E quanto esse não for o pensamento, nós não vamos ter possibilidade de ser um país totalmente soberano. Então, mudar essa realidade é o primeiro ponto, e eu tenho trabalhado isso nas minhas turmas após, na escola de trabalho, e eu sei que outros colegas também têm, mas eu espero que a gente consiga chegar lá em algum lugar onde possa dar uma palavra assim, para mudar uma lei, mudar alguma coisa que trabalhe melhor com isso. Muito obrigado. Professor, a gente que agradece. Que riqueza, que riqueza. Então, quero te agradecer pela tua explanação. Acho que você trouxe muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir, não só como educador, mas como cidadão, né? E toda essa responsabilidade que nós temos exatamente de cuidar, né, dessa geração que está chegando, especialmente quem trabalha, né, com o ensino fundamental nos anos iniciais, para que a gente possa estar exatamente sendo esse farol, né, no meio desse oceano de informações aí, para que esses futuros, né, profissionais, eles saibam onde estão pisando e saibam também quais são os seus direitos, entendam sobre soberania digital. Né, que o senhor José, a senhora Maria, né, a Mariana, o Vitor, todos eles possam entender sobre esse assunto. Que não seja só aqui uma discussão acadêmica, mas sim uma discussão cidadã. Né? Que coisa boa. Professor Igor, só uma coisa importante, eu estava lendo o início da tua tese de doutoramento, você foi orientando do preto, né? Gente, fiquei muito feliz, porque é um autor que eu leio, que eu já até usei agora na minha
tese, para qualificação. Eu digo, meu Deus, ele foi orientando de Nós Preto. Eu fiquei emocionada. Que maravilha! Os orientando dele, a gente conhece pelo grau de militância pela sabedoria. Quando fala muito inflamado contra a Big Tech, tem alguma referência a ele. E se usou cultura digital, cultura, aí já é cria de preto. É muito, muito rico isso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, professor, sei que você está no aeroporto, desejamos a você uma ótima viagem, agradecemos por ter ficado conosco mesmo nessa situação, né, de deslocamento. Claro, sim. Muito obrigada por participar do Simpósio Internacional de Tecnologia Digital na Educação. Só enriquece nosso debate, né? E aqui eu quero encerrar também convidando a todos, né? Sei que você vai estar no avião, então não vai conseguir estar conosco, mas será um prazer, né, tê-lo conosco no decorrer da semana. Mas quem está aqui com a gente, só lembrando que às 14 horas teremos uma outra palestra maravilhosa, que será com o Dr. William de Souza Santos, sobre o uso ético e responsável das IAGs, uma linha tênue entre a dúvida cognitiva e o renascimento da agência humana potencializada. Olha só essa temática, professor Igor. Né? Aquela coisa, os temas estão muito convergentes. Eu vou ver. Né? Vai dar tempo. Então, assim, os temas são muito convergentes, né? Vem desde da explanação anterior da sua, né? A sua corrobora com a da professora doutora Alessandra, e essa das 14 horas eu acho que ela também culmina, né, sobre esse assunto tão importante. Então, fiquem conosco, temos uma programação riquíssima hoje à tarde, começando às 14, como eu falei há pouco, lembrando também que hoje iniciam as nossas comunicações orais. Tá bom? Muito obrigada a todos por estar conosco até o momento. Desejamos a vocês um ótimo descanso agora, um ótimo almoço e nos vemos novamente às 14 horas. Gente, beijos aqui de São Luís do Maranhão. Professor Igor, muito obrigada mais uma vez e ótima viagem.